ela diz o seguinte, Filipenses aqui a partir do verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, e que o Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, nos conduza no entendimento dela. Ó Pai, que o Senhor fale conosco, e que a palavra do Senhor, ó Pai, nos alimente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja nosso Deus. Com toda certeza, queridos, com toda a convicção, nós podemos afirmar isso. Quando nós olhamos para a teologia de um modo geral, existem algumas palavras que elas são muito importantes, alguns termos que eles são muito importantes para todos nós. E com toda certeza, se nós temos uma palavra que é importante para definir vários pontos dentro da teologia, essa palavra é a palavra unidade. Uma palavra extremamente importante para a gente entender alguns aspectos da teologia. Quando nós estudamos sobre a teologia propriamente dita, o ser de Deus e quem é o Senhor, nos deparamos com a doutrina da Trindade. Provavelmente você já estudou sobre a doutrina da Trindade. E quando a gente olha para a doutrina da Trindade, ela nos aponta biblicamente que o nosso Deus, ele é um Deus único, porém que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E que esse Deus que subsiste em 3 pessoas, ele é um Deus único, é um Deus que na sua essência, no seu ser, ele existe em perfeita unidade entre essas 3 pessoas. Ao passo que o poder, ao passo que os atributos, ao passo que as características são as mesmas, a essência é a mesma, é o mesmo Deus que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós vamos para a Cristologia e vamos estudar a pessoa de Jesus Cristo, vamos ver quem é Jesus, nós vamos também nos deparar com a unidade. Nós vamos perceber que em Cristo há 2 naturezas, e essas 2 naturezas coexistem em Jesus, estão em Jesus, em perfeita harmonia, em perfeita unidade. Ao passo que Cristo é, ao mesmo tempo, um homem pleno, perfeito, totalmente homem, ao mesmo tempo que ele é totalmente Deus. E isso em Jesus, essa união em Jesus, ela acontece de forma perfeita, de forma completa, de forma plena. Quando nós caminhamos dentro da teologia e nós chegamos na eclesiologia, o estudo da igreja, mais uma vez a palavra unidade ela aparece para a gente. Quando nós estudamos a igreja e quando nós olhamos para um dos aspectos da igreja, que ela é composta por todos os salvos,
ela tem uma unidade firmada em Cristo, nos diz a eclesiologia. Ela está unida em essência, é a mesma em vários lugares, em várias épocas. É a igreja unida, é a união da igreja. Essa união da igreja, ela é, dentro da teologia, dividida em alguns aspectos. Nós temos a unidade do corpo, um corpo que é um só. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, ele vai falar muito sobre isso, sobre a unidade do corpo da igreja. Quando nós olhamos também, nós vamos perceber que essa mesma igreja, que é única, que tem uma unidade em seu corpo, ela tem um único cabeça e ela é unida a esse cabeça que é Cristo Jesus, conforme nos ensina Efésios, capítulo de número 1, verso de número 23. Essa mesma igreja que tem uma unidade no corpo, que tem uma unidade com o seu cabeça, é uma igreja também que tem um só Espírito, uma unidade no Espírito, conforme Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 11 até o verso de número 13. Essa mesma igreja, ela também tem a sua unidade na fé, Efésios 4, verso 5. Essa mesma igreja, ela tem a sua unidade no amor, Colossenses, capítulo de número 3, verso 14. Essa mesma igreja tem a sua unidade na esperança, Efésios 4, verso 4. E ela também tem um só batismo, também Efésios 4, verso de número 5. Então perceba comigo, na teologia, na cristologia e na eclesiologia, se há uma palavra que salta aos nossos olhos, é a palavra unidade. Quando estudamos a pessoa de Deus, quando estudamos a pessoa de Cristo, quando estudamos a igreja, a palavra unidade, ela pula diante de nós. E em todos esses afirma que essa unidade, quando nós olhamos para a igreja, ela está afirmada na essência, naquilo que é essencial, dentro desse próprio Deus, o nosso Deus. Existe um teólogo suíço, e ele nos diz algo interessante. O nome desse teólogo é François Turretini, e ele diz algo interessante. Ele diz que a unidade de Deus e Pai e todos contribuem grandemente, porque esse Deus, ele está acima de todos, ele tem autoridade, ele tem domínio por meio de todos, e mediante a sua providência, diz François Turretini, pela qual ele permeia, ele sustenta, ele governa todas as coisas e em todos, por sua graça. Além do mais, diz ele, que essas várias espécies de unidade que ocorrem nas igrejas são muitos argumentos eficazes para que nós, crentes, venhamos nos acalentar entre nós mesmos, venhamos ter alento, venhamos ter afeto entre nós, ter amor entre nós, ter concórdia entre nós, perseverar na nossa unidade, nesse Espírito Santo, que na palavra de Deus, ele é chamado de o vínculo da paz. É o que traz a união, é o que traz a unidade. Então fica claro para nós que a unidade, ela é um ponto fundamental dentro da teologia, e a unidade, ela é um ponto fundamental dentro da vida da igreja. E algo que Paulo exorta aqui nesse bloco de texto que a gente acabou de ler nesse momento é sobre a unidade da igreja. A igreja precisa continuar e permanecer unida. E ele diz que há alegria nessa união. Ele diz que há alegria, há regozijo, há festa nessa união da igreja. Nós vimos semana passada um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo. Se você não esteve aqui na semana passada, você pode acompanhar a transmissão do culto que foi feito semana passada. Eu não vou aqui me delongar tratando aqui de novo, mais uma vez, por toda a história do apóstolo Paulo, mas nós vimos um pouco mais, fomos além da história do apóstolo Paulo, e que não foi nada fácil. A gente viu isso semana passada. A história, a vida de Paulo, ela não foi um mar de rosas, não foi uma vida tranquila, não foi uma vida fácil. E no momento em que ele escreve as palavras que nós acabamos de ler, Paulo estava preso
aguardando julgamento em Roma. Ele estava preso, estava no cárcere, esperando ser ali então julgado. Porém, nós vimos semana passada que mesmo diante dessas dificuldades, Paulo via as suas dificuldades como motivo de alegria para a sua vida. Paulo via as suas dificuldades como motivo de júbilo, como motivo de festa. E agora ele segue trazendo aqui algumas exortações, bem como alguns ensinamentos, que iriam facilitar a igreja a encontrar essa alegria, que iriam facilitar eu e você a encontrarmos essa satisfação, essa festa em Cristo Jesus. E o ponto levantado aqui por Paulo nesse texto é que a unidade, a vida em união da igreja ajudaria, seria um auxílio para que a igreja de fato vivesse alegre. É o que ele nos diz aqui nesse texto, e é sobre isso que nós vamos falar na exposição dessa noite. A alegria da unidade, a alegria de estarmos um. E eu gostaria de destacar aqui 2 pontos, somente 2 pontos. Um ponto que está do verso 27 até o verso de número 30, e um outro ponto que está do verso 1 até o verso de número 4 do capítulo de número 2. Antes de falar aqui um pouco, de abordar esses 2 pontos, eu gostaria de justificar aqui a forma como eu irei abordar esse texto. Talvez não de uma forma sequencial, como se geralmente faz, porque esse texto ele traz uma estrutura muito interessante. Esse texto ele traz uma estrutura que sai um pouco daquela forma normal de se abordar um texto. Esse texto, no seu original, ele existe. Paulo escreve aqui um termo, ele usa, na verdade, muitas palavras que nós chamamos de conjunções. E essas conjunções que Paulo usa aqui são conjunções coordenativas. É um tipo de conjunção no grego diferente das conjunções normais. Então essas conjunções, elas vão ligando as ideias. Então eu gostaria de, olhando para essa estrutura que o próprio apóstolo Paulo usou na escrita do texto, eu gostaria de abordar o texto de hoje usando essa estrutura que ele mesmo usou na sua escrita. Então, talvez eu vou ir num versículo, volto no outro, mas a gente vai abordar todo o texto, é só para os irmãos não ficarem aí perdidos. Não vai ser bem assim, totalmente sequencial, porque essa estrutura, a estrutura que ele usa, ela é uma estrutura um pouco diferente. A exortação de Paulo, e eu gostaria que você voltasse aí seus olhos para o verso 27, a exortação dele, ela se inicia com uma convocação: vivei acima de tudo. Paulo convoca a igreja a ter uma vida, a ter um procedimento. A ideia aqui é que essa igreja, ela venha conduzir a vida dela de uma forma digna do Evangelho, de uma forma que represente de fato o que é o Evangelho. Então ele diz, olha, vivei acima de tudo por modo digno, ou conduza a vida de vocês de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. E qual é o ponto central aqui? Qual é o ponto central dessa condução de vida aqui abordada pelo apóstolo Paulo? O ponto central aqui está no final do verso de número 27, onde ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. Lembra que no texto anterior, Paulo estava falando sobre as lutas e sobre as dificuldades que ele estava enfrentando. Lembra disso? Ele estava falando sobre isso, ele estava abordando estas questões, e aqui agora ele convoca a igreja a viver de forma digna, lutando essas mesmas batalhas, lutando esses mesmos conflitos, lutando essas mesmas guerras que ele enfrentava, dizendo que essas guerras são também as nossas guerras, essas batalhas são também as nossas batalhas. Então ele diz, lutem junto. Eu acho interessante esse termo que ele usa, lutem juntos. Ele usa aqui uma linguagem esportiva. Parece que Paulo gostava muito de esportes, gostava muito de Olimpíadas, porque ele usa essa linguagem esportiva várias vezes. E aqui a linguagem esportiva que Paulo usa é a mesma que ele usa em vários outros textos,
que é a linguagem talvez de um lutador, não sei se um pugilista ou um lutador greco-romano, não sei, mas a linguagem aqui é uma linguagem esportiva de um lutador, de alguém que entra numa arena de combate, de alguém que entra num ringue para lutar contra alguém. Paulo diz para que nós venhamos lutar juntos, e é interessante que esse lutar junto não é igual às vezes a gente ouve aí nos esportes que a gente acompanha na televisão, enfim, vamos juntos torcer, ou vamos juntos jogar com o nosso time, e a gente ficar simplesmente na torcida pelo nosso time. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos entrar juntos dentro desse ringue, que nós precisamos entrar juntos dentro dessa arena. Não é simplesmente um está lá se quebrando todo e o resto torcendo de fora, não é isso. É entrar todo mundo na arena e lutar junto. É entrar todo mundo no ringue, colocar as luvas e ir para a batalha junto. É isso que Paulo está dizendo, lutem juntos. Se um entrou no ringue, entra todo mundo. A batalha, ela é de vocês. A batalha, ela é nossa. É isso que ele está nos ensinando aqui. É sobre isso que Paulo fala. Não é ficar torcendo, batendo palma, vai lá, você consegue. Não é isso. Isso é coisa de presbítero, deixa lá, isso é coisa do pastor. A batalha é de todo mundo. A luta é de todo mundo. Lutem juntos, Paulo diz. Entrem no ringue todos juntos. É o que ele convoca a igreja. Essa é a vida digna do evangelho que ele diz. Vivam de forma digna do evangelho, lutando unidos, lutando juntos. E ele vai dizer que agora, nesse primeiro ponto, que eu gostaria de destacar, do verso 27 a 30, a importância da unidade da igreja. Por que essa unidade ela é tão importante? Por que entrar nessa luta, entrar nessa batalha, juntos, ela é tão importante? Paulo explica aqui alguns pontos. E o primeiro é que ela é um sinal de maturidade. Para Paulo, estar unido nessa batalha é um sinal de grande maturidade espiritual. Paulo ele vai dizer que, verso 27, perceba o que ele diz. Acima de tudo do evangelho, vivam, acima de tudo do evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu venha ouvir, eu ouça. De qualquer forma, se der para mim ir até vocês, ou se eu não conseguir ir até vocês, se eu simplesmente ouvir sobre vocês, eu estando presente com vocês, ou não estando presente com vocês, eu quero que vocês estejais firmes. A ideia de firme é de ser maduro. É uma árvore que está pronta, madura, dificilmente ela cai, dificilmente alguém faz força e derruba essa árvore. Ela está pronta, ela está ali madura, pronta para produzir, pronta para frutificar. A unidade para Paulo traz maturidade para a igreja. É um sinal, é um exemplo, é um testemunho de que aquela igreja está madura espiritualmente. Para que vocês estejam firmes. Para que vocês estejam firmes. Ele vai dizer, para ter essa firmeza, para ter essa solidez, mesmo dentro da palavra, que é encontrada nessa unidade, nessa união. E ele continua dizendo que a unidade, ela também é importante, porque ela mostra que a igreja tem uma única direção e tem uma única base. Veja o que ele diz: para que vocês estejam lutando pela fé evangélica, para que a fé de vocês, a ideia aqui, para que vocês estejam nessa mesma luta, vocês estejam firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A ideia aqui de um só espírito, de uma só alma, é ter um só pensamento. A ideia aqui desse espírito é um pensamento, é um único pensamento que coordena a igreja, é um único pensamento que empurra a igreja. Não é cada um pensando o que quer e vamos caminhar, não dá certo, Paulo está dizendo. Para entrar nesse ringue precisa ter coordenação, precisa ter direção, precisa pensar da mesma forma. É isso que ele diz. Não adianta cada um querer fazer uma coisa.
Não adianta cada um querer ir para um lugar. É um só Espírito, é uma só alma, é uma só direção, firmada, como ele diz, num único evangélico, nessa fé evangélica. Ele não coloca aqui várias fés evangélicas, é uma só. Então a igreja precisa estar firmada nessa única fé evangélica. A unidade também é importante porque ele diz, ela protege a igreja. Veja o verso 28, e que em nada estais intimidados pelos adversários. A ideia aqui é de não ter medo e nem ser intimidado por aquele que se opõe à igreja, por aquele que se opõe a vocês. Estando unidos, dentro dessa arena, dentro desse ringue, dentro dessa batalha, aquele oponente, ele não vai intimidar vocês. Aquele opositor, ele não vai gerar medo em vocês. Vocês estão juntos, pensando uma só coisa, um só foco, um só evangelho. Vocês não vão ter medo assim. Vocês não vão ser intimidados dessa forma. Cada um pensando uma coisa, um só lá dentro do ringue, aí não dá. O inimigo é grande, aí não dá. Mas quando estão todos juntos, quando estão todos unidos, essa unidade, ela preserva, ela protege a igreja. Ela mantém a igreja protegida. Por isso a unidade é importante. A unidade também é importante porque ela atesta sobre a salvação da igreja. Veja o que ele continua dizendo. Pois o que é para eles prova evidente da perdição deles, a unidade de vocês é prova evidente da perdição deles, é para vós outros de salvação. A unidade da igreja, ela atesta a salvação da igreja. Ela mostra, ela é um testemunho da salvação da igreja. Ela é um testemunho dessa salvação. E Paulo continua dizendo que isso não é nosso. Isso é da parte de Deus. É Deus quem concede isso. Não entenda que a salvação é de vocês. Vocês compraram ela. Não, mas ela testemunha. Ela atesta. Ela mostra essa salvação de vocês. É isso que Paulo diz aqui para nós. Quando a igreja está unida, e essa unidade, ela é uma graça de Cristo. Porque vos foi concedida a graça de padecer, diz verso 29, por Cristo e não somente de crerdes nele. Veja que interessante Paulo nos diz. Ele diz que Jesus nos agraciou, nos dando a bênção de poder lutar por ele, de poder padecer por ele, de poder sofrer por ele. Lembra o que Paulo diz lá atrás? Que ele olhava os sofrimentos dele, mas que se ele entendesse que os sofrimentos era para que a glória de Jesus fosse manifestada, para que o evangelho fosse pregado, para que a igreja continuasse a ser edificada, o que Paulo dizia? Que eu continue a sofrer, que eu continue a sofrer, que eu continue vivo, apesar de preferir, como ele diz lá nos versos anteriores que nós lemos, apesar de eu preferir estar com ele. Eu queria que minha vida acabasse, eu partisse e estivesse na glória. É muito melhor. Mas se a glória, se o nome dele precisa continuar sendo edificado, glorificado, a igreja ser edificada, eu continuo aqui sofrendo, lutando por causa disso. Enquanto ele quiser, enquanto ele me conceder isso, eu estou aqui para isso. É o que Paulo diz, ele nos diz que isto é uma graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos estar juntos dentro dessa luta, dentro dessa batalha, em prol do Evangelho. A unidade, ela é extremamente importante para a igreja. A unidade, ela é um sinal da maturidade da igreja. A unidade, ela é um sinal de que a igreja, ela tem uma só direção, ela tem uma só base. A unidade, ela é um sinal de proteção para a igreja. A igreja junta é uma igreja protegida, é uma igreja mais forte.
A unidade, ela atesta, ela é um testemunho da salvação da igreja. A unidade também é uma graça de Jesus Cristo. Estarmos juntos nessa luta, nessa batalha. Mas Paulo continua dizendo, do verso 1 até o verso de número 4, aí do capítulo de número 2. Ele continua nos ensinando. E agora ele nos ensina dizendo que a unidade é a beleza da vida da igreja. Paulo ele vai dizer que a unidade ela adorna a igreja. Ele vai dizer que a unidade ela deixa a igreja mais bonita. Ele vai dizer que a unidade deixa a igreja mais formosa, deixa a igreja mais bela, assim como ela é importante. A unidade adorna, é o nosso adorno, são os nossos enfeites, é a roupa bonita que nós usamos como igreja. E Paulo continua aqui dizendo, com essas mesmas conjunções, ele diz: completem a minha alegria. Eu vou dizer algo aqui para vocês, no intuito de vocês completarem essa minha alegria. Eu já estou alegre, Ele termina o verso de número 11 falando dessa alegria que ele tinha. Mas eu quero que vocês completem ela. Eu quero que vocês encham mais ainda o meu coração de alegria. Quero que vocês continuem derramando essa alegria sobre a minha vida. E vocês completam essa minha alegria, diz o apóstolo Paulo. Verso 2, perceba: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Vocês vão completar a minha alegria à medida que vocês venham ter de fato esse único pensamento. Vocês têm um único combate, mas vocês precisam entrar nesse combate pensando, tendo uma só base, tendo um só intuito no coração de vocês. A unidade é a beleza da vida da igreja, porque ela enche a igreja de alegria, ela deixa a igreja mais alegre. Se você entra num local e você percebe a igreja sorrindo, alegre, é uma demonstração dessa unidade. Tem pessoas que dizem que para você, um termômetro para ver ou para descobrir sobre a saúde da igreja, é você observar a igreja não no culto, não nesse momento em que nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra, mas observar a igreja quando esse momento aqui acaba. E nós vamos lá para o hall, nós vamos ali para o cafezinho, nós vamos ali para a nossa conversa. Ali se demonstra a alegria, a saúde da igreja. É nos sorrisos, nos abraços, na conversa. No diácono às vezes tem que empurrar todo mundo para fora porque ele quer ir para casa. Ali se demonstra a saúde da igreja. A unidade, ela deixa a igreja mais bonita. Ela deixa a igreja mais bela, mais formosa. Ela enche a igreja de alegria. E como que isso acontece? Paulo ele começa aqui a trazer uma lista, falando sobre encorajamento em Cristo. Ele diz também sobre trazer incentivo em amor, sobre sendo generosos de espírito. Ele também vai dizer aqui no nosso texto, tendo um coração compassivo. Ele demonstra que uma igreja alegre é uma igreja que se encoraja. E é uma igreja que se encoraja em Cristo Jesus. E que faz isso trazendo um incentivo, incentivando uns aos outros em amor. É isso que ele nos diz aqui. Se há uma exortação em Cristo, verso 1. Se há uma forma de eu encorajar vocês em Jesus Cristo. Se há aqui alguma consolação, se há aqui alguma forma de eu incentivar vocês em amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos, se há um coração afetuoso, misericordioso, compassivo, estejam unidos, façam isso em união.
Precisamos encorajar uns aos outros. Precisamos incentivar uns aos outros. Isso promove a unidade da igreja. Isso promove a união da igreja. E aqui eu não estou falando de teologia coach, porque a Bíblia, ela deixa claro, se a gente vai fazer isso é para fazer em Cristo. E teologia coach o que menos tem é Cristo. Tem é homem só, Jesus fica de fora. Aqui é encorajar em Cristo Jesus. Façam isso em Jesus Cristo. Não é ser aquele que desmotiva, não é ser aquele que desencoraja, mas é encorajar as pessoas. É quando alguém senta do seu lado, conta alguma coisa, fala alguma coisa, você encorajar, orar por ela, incentivá-la, incentivar a ler a Bíblia, incentivar a orar, ser usado pelo Senhor. É isso que Paulo nos diz, nos chama a viver aqui. Paulo fala também sobre essa generosidade do Espírito, para que nós venhamos ser generosos uns com os outros, ter um coração compassivo uns com os outros. A unidade, ela deixa a igreja mais bonita, porque o encorajamento acontece, o incentivo acontece, a união acontece dentro dessa unidade. A unidade, ela deixa a igreja mais bonita e ela demonstra o compromisso que essa igreja tem. O compromisso que essa igreja tem com Deus. Um compromisso que essa igreja tem com o Evangelho. Um compromisso que essa igreja tem com a palavra. E ela demonstra também um compromisso que essa igreja tem com o próximo. Completai a minha alegria de modo que vocês pensam a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais, verso 3, por partidarismo. Nada façais por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Hoje pela manhã a gente falou muito sobre isso, no nosso estudo aqui da Escola Bíblica Dominical. Sobre não ser partidário, sobre não agir de forma desonesta, preferindo uns e rejeitando outros. Paulo diz, olha, não façam nada por partidarismo, não façam nada por vanglória, não sejam partidários dentro da igreja. Eu sou do ciclano, eu sou do fulano. Paulo fala muito isso com Coríntios, né? Com a igreja de Coríntios. Um era de Apolo, outro de Cefas, um de Paulo, outro de Jesus. Não sejam dessa forma. Não sejam dessa forma. Sejam unidos em Cristo. É um só pensamento, é um só espírito, é um só coração. Unidos de alma, é o que ele nos diz. Ele também diz que esta igreja, ela precisa demonstrar também o seu compromisso de amor com o próximo. Veja o que ele diz: não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu. Não pense só nessas coisas. Não pense só naquilo que te interessa. Não pense só naquilo que importa para você. Às vezes a gente vem para cá, se assenta aqui todos juntos com esse mesmo intuito, egocêntrico. Queremos um culto que me agrada, uma palavra que me agrada, uma música que me agrada, um banco que me agrada. Não façam isso, Paulo diz. Não olhem somente aquilo que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Se importe com quem está do seu lado. Se importe. É virar para o próximo e falar assim: meu irmão, como você está? Como eu posso te ajudar? Eu posso orar por você? Posso te dar uma carona? Você está precisando de alguma coisa? É talvez irmãos que talvez tenham tempo, que não estão aqui, e você se importar, ligar: irmão, como você está? Estou sentindo sua falta. Tem tempo que eu não te vejo na igreja, está tudo bem? Posso te fazer uma visita? Vou levar um bolo, vou levar um pão.
Vamos tomar um sorvete junto? Tenho em vista aquilo também que é do outro. Se preocupe com o outro. Isso deixa a igreja mais bonita. Isso deixa a igreja mais bela. Adorna a igreja. Embeleza a igreja. Quando você entra num local e você percebe isso. No nosso aniversário, nós vimos um vídeo e como foi bonito ver esse vídeo. Vários irmãos dizendo aqui sobre o quão importante é essa igreja, porque vivem aqui, de fato, uma família. E isso embeleza a igreja. Isso deixa a igreja mais bonita. Que nós possamos lutar para que isso não morra. Para que esse adorno, ele não seja deixado de lado. Que a gente prevaleça, permaneça unidos, lutando por essa unidade. A unidade é algo importante para a igreja. É a igreja entender que ela está numa batalha e ela luta junto, unida. E a unidade, ela deixa a igreja mais bela. Com o outro, querido, com essa pessoa que está do seu lado, com essa pessoa que vem com você aqui, com todo esse povo, você fica mais bonito. Você fica mais bonito. Nós, como igreja, ficamos mais bonitos quando estamos juntos. Essa é a beleza do corpo de Jesus Cristo. Essa é a beleza da igreja. Essa é a beleza da nossa união. São pessoas de um contexto diferente, com vidas diferentes, mas unidas, tendo um só pensamento, uma só luta, firmadas em um só evangelho, crendo em uma só fé, unidas em uma só igreja, movidas e conduzidas em um só Espírito. É algo lindo, é algo lindo. É algo que nós iremos continuar vivendo, porque isso não acaba aqui. O mais impressionante, o mais belo é que essa unidade, ela continua pela eternidade. Já não nessa igreja militante que está aqui lutando, mas numa igreja que já venceu, que é a igreja triunfante, que é a igreja dos santos em Cristo Jesus, dos eleitos em Jesus Cristo de todas as eras. Aí Paulo está dentro dela, Moisés está dentro dela, nossos familiares estão dentro dela, irmãos de outro lugar do mundo estão dentro dela. Aí tudo se torna ainda mais bonito ainda. Tudo se torna ainda mais belo. Que a gente venha entender a beleza de estarmos juntos. A igreja junta é mais forte. A igreja junta, ela caminha mais. A igreja junta, ela é mais alegre. Amém? Que Deus possa nos abençoar, queridos. Que Deus possa derramar graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Após a oração, a palavra está com os nossos irmãos do coral. Pai Santo, obrigado, Deus, pela palavra do Senhor. E que em nome de Jesus, ó Deus, é isso que nós acabamos de aprender, a beleza da unidade da igreja. Pai Santo, assim como nós percebemos, Deus, que o Espírito é o vínculo, que o Espírito Santo, Deus, ó Pai, possa nos unir, possa estreitar os laços, que o Espírito Santo, Deus, ó Pai, possa nos ajuntar, possa nos fortalecer e que nós possamos entender que essa força ela é maior quando estamos juntos, quando nós estamos unidos. Ó Deus, que nós possamos ser conduzidos e ter, ó Deus, ó Pai, uma só mente, um só pensamento, uma só intenção. Ó Pai, firmados, Deus, ó Pai, numa só palavra, a palavra do Senhor, nesse único evangelho, não em outro evangelho, com um só propósito, em nome de Jesus.
Entender, Deus, ó Pai, que somos uma igreja militante, uma igreja que luta. E essa luta é de todos nós, ela é nossa. Ela não é de alguns, ela não é de líderes, ela não é de pastores, ela não é de presbíteros, ela não é de diáconos, ela é do teu povo, ela é da tua igreja. E a igreja, quando ela entende isso e ela entra nessa batalha junta, unida, ela é mais forte, Deus. Ela não se atemoriza diante de desafios, diante de inimigos, diante, Senhor Deus, ó Pai, de dificuldades. Isso é testemunho da salvação dessa igreja, da saúde dessa igreja. E essa unidade deixa a igreja mais bonita, Deus. Ela nos torna mais belos. Ela nos torna mais adornados. Porque há, Deus, ó Pai, cooperação, há incentivo, há sorriso, há compaixão, há generosidade. Há, Senhor Deus, ó Pai, compromisso com o próximo, não só egocentrismo. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a sermos um só, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que nós pedimos, em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra está aos nossos irmãos do coral.
Nós vamos prosseguir com a ministração da ceia do Senhor. Convido os presbíteros aqui à frente, que se posicionem. Palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Eu peço que você abra sua Bíblia. Isaías, capítulo de número 53. Ali já anunciando Jesus Cristo, ali já o profeta falando sobre o sofrimento do servo do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele inicia esse texto com uma pergunta, e perguntando o seguinte: quem creu em nossa pregação, diz o profeta, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4 ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e por esses, pelos transgressores, ele intercedeu. O profeta, ele anuncia o nosso Cristo. Ele já aponta para o sofrimento do nosso Salvador Jesus, nos mostrando tudo aquilo que aconteceria com Cristo, e de fato, tudo que nós lemos aconteceu com o nosso Cristo.
De fato, ele foi moído. De fato, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele foi rejeitado pela sua casa. Ele continua sendo rejeitado até nos dias de hoje. Muitos continuam zombando dele até nos dias de hoje. Mas diz o texto que o Senhor agradou moer a Cristo por causa das nossas transgressões. A enfermidade que era minha, que era sua, Deus a pegou e a colocou sobre o Filho dele, tirando de nós. O texto nos diz que pelas pisaduras, eu e você fomos sarados, curados. O castigo que hoje nos trouxe paz, o castigo que nos trouxe paz, que hoje permite que eu e você possamos ouvir como ouvimos aqui agora pela noite, sobre a alegria, como ouvimos na liturgia sobre aquietai-vos, porque eu sou o Senhor. O castigo que nos trouxe essa quietude, que nos trouxe paz, que nos traz essa alegria, caiu sobre Jesus. Caiu sobre ele. Eu digo tudo isso porque o apóstolo Paulo diz que quando nós estamos diante dessa mesa, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela deve ser anunciada, ela deve ser proferida. Porque esses elementos tão comuns para nós, pão, vinho, suco da uva, tão comuns, talvez faz parte do seu cotidiano. Jesus toma esses elementos e dá um outro significado, agora espiritual, e está diante de nós. O pão, o corpo moído, perfurado, pregado, o vinho, o sangue vertido, derramado, que purifica, que lava, limpa, que nos torna alvos mais do que a neve, como nós cantamos no hino, como a palavra de Deus nos diz. São esses elementos que nos trazem à memória tudo isso. Nós não cremos que é algo mágico, que o pão vai se transformar em corpo, que o suco vai se transformar no sangue. Nós não cremos nisso. Mas nós cremos na presença espiritual de Jesus através desses elementos. E nós cremos que precisamos anunciar, trazer à nossa memória, porque isso aqui nos traz esperança da salvação, da vida eterna. É por causa disso, por causa da morte, por causa do pão partido que apontava para o corpo, e do sangue, do cálice ali dividido, que já apontava para o sangue vertido, nos traz a esperança. Então você que irá participar conosco desse momento, você é nosso convidado a se colocar de pé, facilitando aí a distribuição dos elementos. Enquanto nossos irmãos presbíteros distribuem, eu convido você que irá participar, lembrando que essa ceia, ela não é a ceia da igreja presbiteriana. Ela é a ceia da igreja do Senhor. Ela é a ceia do povo de Deus. Então eu convido você a se colocar de pé nesse momento, enquanto nós distribuímos os elementos da ceia.
Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu entre os seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que foi dado por vocês. E o texto nos diz que, por semelhante modo, ele toma o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Uma aliança de graça, uma aliança de vida, estabelecida no meu sangue. E nós relembramos isso toda vez que comemos o pão e bebemos do cálice. E nós iremos fazer isso nesse momento, todos juntos. Vamos então participar da ceia do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Convido você a fechar seus olhos. Nós vamos orar. Após a oração, receberemos a bênção do Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Deus. Obrigado por ser domingo, para poder estarmos juntos e também participar da mesa, participar da ceia do Senhor.
Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós pedimos, Deus, que o Senhor continue nos sustentando como tua igreja. E que esse sustento seja, Deus, ó Pai, também através da nossa união. Estreite-nos, ó Pai. Una-nos, ó Pai, cada vez mais em nome de Jesus. Nós pedimos, Deus, ó Pai, a bênção do Senhor sobre a nossa semana. Pedimos que o Senhor cuide de nós durante esses dias, os nossos trabalhos. Ó Deus, nas nossas aulas, nas faculdades, em nome do Senhor Jesus. Cuide de cada um de nós, nos guarde, nos proteja. Nos dê uma semana abençoada, Deus, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão maravilhosa, a alegria maravilhosa do Espírito Santo do Senhor, seja sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar rapidinho, alguns avisos. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença daqueles que nos visitam. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Volte sempre, essa igreja está aí de portas abertas e de braços abertos. É muito bem-vindo. Você que tem frequentado e que ainda não é membro dessa igreja, deseja se tornar membro, fazer a classe de batismo, sua profissão de fé, as nossas inscrições para a classe de batismo e profissão de fé já estão abertas. Você pode me procurar ou procurar o presbítero Iude, que está ali atrás. Então nos procure, dê o seu nome, para que você possa então fazer aí essa classe, se tornar membro, se batizar e fazer sua profissão de fé. E lembrando também que esta terça-feira os nossos grupos estão retornando. Então você que faz parte aí já de um grupo, procure um dos líderes, no boletim está aí a informação de todos eles. Então você pode aí procurá-los e falar, olha, quero participar, onde é, se intere aí e vamos todos juntos participar dos grupos. É isso, são os avisos, que Deus abençoe vocês. Só espera eu chegar ali na porta que eu quero te dar um abraço antes de você ir. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos em nome de Jesus.